Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arthur e hoje nós vamos gravar, nós vamos fazer uma teoria do jogo Five Nights at Treasure Island The Last Ones 2 remasterizado. Hoje nós vamos para ver, nós vamos falar sobre teorias desse jogo. Começando. Bom, depois daquilo, o cara ele tinha que trabalhar na casa, ele tinha que seu serviço é trabalhar nas casas. Então ele resolveu trabalhar dentro de uma casa. Porém, quando a gente clica novo jogo, a gente vai para uma cutscene, a cutscene inicial do jogo, porque a gente vai ver uns Sentinels, que é uns cults. A gente vai ver uns cults rezando, porque tinha um ritual satânico. E a gente escuta uma voz. É o The Cult. Ele tá falando que o cara, ele tem que sair desse ritual, porque esse ritual vai ser aterrorizante. Então, o cara ele se escondeu e ele ficou observando o ritual. E a moça que estava no ritual foi totalmente morta. Normalmente, a moça que estava no ritual foi morta praticamente. Ela foi morta no ritual mesmo. Bom, como eu dizia, quando o cara começou a sua noite, ele estava numa casa, ele estava na casa. Ele estava sobrevivendo. Ele tava apagando luzes, atacando lanterna, se escondendo nos armários, batendo 3 vezes na porta da sala. Então, na sua primeira noite, o cara, ele ativa a God. A God, ela tá muito assustadora. Ela tava metade vermelha, ela tava com uma parte vermelha no rosto e metade humana, né? Porque ela tava humana. E o guarda que tava atacando lanterna nela enquanto ela tava lá. Mas normalmente o cara continuou atacando lanterna nela para ela ir embora. E o cara, ele tem que sobreviver até 1 da manhã para ir para a próxima noite. Então ele começou a procurar por essa God e aí encontrou ela. Encontrou a God quando ela estiver lá. Então, depois da primeira noite, ele continuou no 1 da manhã. Bom, na sua segunda noite, ele ativa o HUD. O HUD agora ele está muito aterrorizante. Ele tá com uma parte vermelha, ele tá metade esquelético. Ele tá muito horroroso. Ele tá com partes como partes de cajado nas suas mãos. É muito assustador. Bom, depois daquele dia, foram os dois juntos, a Lost God e o HUD. Bom, na noite 3, ela ativa o carinha lá, ativa o The Cult. Ele ativa o The Cult.
E o cara ele tem que ficar batendo na porta 3 vezes para ele 3 vezes na sala para ele ir embora. Mas alguma vez não funcionou. Então ele continuou batendo na porta. Quando ele apareceu na minha porta, ele tava com uma sombra do lado de fora. Então, você só pode bater uma vez na porta quando ele aparecer. Quanto mais você bater, mais bravo ele fica. Então, depois da terceira noite, o cara estava no sufoco com esses Losts. Bom, na sua terceira noite, na verdade é uma 3 ou na quarta, eu não me lembro, ele se livrou dos seus medos mais profundos, que era o Hourglass. O cara tinha medo do Hourglass, porque quando ele fica escondido, se ele ficar escondido num dos armários por muito tempo, ele aparece e traça seu jogo. Então você tem que ficar dentro de. Ele estava atacando o guarda. Mas o Hourglass era o único cara que estava naquele lugar. Mas ele continuava lá. Porém, na sua penúltima noite, o cara ele continuou se livrando do Hourglass. Parou de ficar se escondendo muito tempo nos armários. Ele ficou só escondendo no armário quando o Edinho aparecer. E aí ele começou a clicar no botão. Sabe o botão da hiperventilação? Então, o cara apertou muito e ele foi embora. O cara, ele apertou na barrinha de hiper coisa lá, e aí ele tava procurando alguma coisa que nunca foi encontrada. Mas aí ele continuou esse trabalho. Porém, na sua última noite, o guarda estava prestes a acabar com tudo. Ele começou a ficar muito nervoso, porque era a sua última noite. E quando a noite 5 termina, algo inesperado aconteceu quando termina a noite. Mas todo mundo pergunta: Arthur, por que o Hourglass não tá na cutscene? Porque o Dekult fez um ritual. Ele fez um ritual e o Hourglass gosta de rituais. Então ele quando ele terminou a noite, ele saiu da sala e foi andar por um bom tempo. E isso acontece quando o cara termina a noite 5, ele vai para a porta do Dekult para ver o que estava acontecendo. E depois, quando ele olhou para frente, ele viu o Dekult. O Dekult faz um ritual e ele sentiu uma coisa laranja. Era o Hourglass! Sim, o Hourglass matou o guarda. Ele matou o player, ele matou o cara que a gente estava jogando. Porque o Dekult, que é o carinha lá, fez um ritual. E aí o Hourglass gosta de ritual. Então é por isso que ele matou o cara. Ele queria fazer isso por mal. Mas pessoal, será que vai ter mais um jogo que tem a ver com Lost Ones 2 remasterizado? Eu acho que tem a ver sim.
Mas a gente viu que apareceu o Dekult. A gente estava andando, estava explorando o local, aí a gente conta o Dekult, ele faz um ritual, e aí a gente sente uma coisa laranja atrás, e quando a gente olha para trás é o Hourglass, e ele mata o cara. Então, eu entendi o que aconteceu. Então, dessa vez vai ser diferente. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu já volto. Quando o cara termina, ele vai para uma parte. Peraí. Bom, quando ele termina o final, ele ganha uma ampulheta. E aí ele vai para os extras. Ele vai para os extras. E aí quando ele abre nos extras, aparece os personagens que a gente lutou. Na verdade não é a God, a Pandora. A Pandora apareceu. E aí a gente vê a Pandora, o Odin, o Dekult e o Hourglass. Sim, aquele de baixo é o Hourglass. Tá, vamos voltar. Aí nós vamos ver, ó, Pandora, Odin, Dekult e o nosso querido Hourglass. Ele tá muito assustado nesse jogo. Mas agora foi. Aí ele foi para se comparar com as coisas parecidas. O remaster e o original. Ó, a nossa sala. Aí ele começou a apertar as extras para ver o que estava acontecendo. Mas depois daquele final horrível, que a gente estava com o Dekult. Então, olha os jumpscares. Aí nesses jumpscares estão o Dekult, o Hourglass, tanto é o Hourglass. Então é isso, pessoal. Mas antes de acabar, eu quero falar uma coisa pra vocês. Bom, na verdade, aquilo que a gente viu esse tempo todo, na verdade, aquilo ali que a gente acabou de ver, na verdade, é porque a gente acabou de ver que tinha um cara, aí aparece o Dekult, aí depois quando o Dekult faz o ritual, ele sentiu que tinha uma coisa laranja atrás dele e ele viu que é o Hourglass. E o Hourglass matou o cara, que é o jogador. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de Lost Ones 2 remasterizado. Se vocês querem a teoria final, comente aqui. Tchau.